Antigamente você cancelava um cartão de crédito, você cancelava uma inscrição no Netflix, você cancelava a sua membresia num clube. Hoje em dia, pessoas são canceladas. E como isso funciona? Basicamente, o que é o cancelamento? O cancelamento nada mais é do que quando as pessoas não gostam da opinião contrária e eles então tentam fazer um esforço sistemático de calar aquela opinião contrária. E eu disse que isso ganhou muita força com a vinda das redes sociais, porque de fato esse ímpeto do ser humano sempre existiu. As pessoas sempre tentaram calar vozes opostas. A verdade é que não faz parte da natureza humana normal, comum, ouvir críticas. Nós gostamos de ouvir elogios, nem que sejam falsos. A gente prefere o elogio falso do que a crítica. É impressionante. O ser humano ele consegue se enganar recebendo elogios falsos, mesmo sabendo que são falsos. É tão comum, né? Nós vemos nas redes sociais, às vezes, ali, pessoas que se odeiam e de repente a mulher tira aquela foto fazendo bico, etc e tal, e aí a pessoa coloca lá embaixo, linda, maravilhosa. Qualquer um sabe que aquilo é falso, inclusive a pessoa que está lendo. Mas não importa, é um elogio, mesmo que seja falso. A pessoa prefere aquilo do que dizer, olha, eu acho que está na hora de você cortar o cabelo. Eu acho que essa cor não ficou bem no seu cabelo. Eu acho que essa cor aí da sua camisa com a calça não combinou. Nós odiamos crítica. Nós preferimos o elogio. Quando eu digo que faz parte da nossa natureza, eu estou me referindo à nossa natureza caída. A natureza influenciada pelo pecado. Porque a natureza influenciada pelo Espírito age diferente. A natureza guiada pelo Espírito Santo de Deus, ele não é que prefira a crítica, mas ele está aberto à crítica, porque a natureza do Espírito Santo lhe faz ser humilde e reconhecer que ele erra, reconhecer que ela falha e que, portanto, uma crítica pode ser, na verdade, uma direção. Uma crítica, ao invés de um elogio, pode ser uma orientação, que até mesmo está sendo usado pelo Espírito Santo, está sendo usado por Deus para edificar, para ajudar a pessoa a crescer. É essa a noção que Jesus, por exemplo, usou quando ele disse que ele criticou as pessoas que ficam implicando com coisas mínimas na vida do outro e não enxerga o seu próprio erro. Ele disse, você fica aí vendo o cisco no olho do seu irmão e não vê que no seu existe uma trave. Jesus usou uma hipérbole, um exagero, né? Uma trave que ele está dizendo imagine um galho de árvore, imagine um tronco, né, no seu olho. Quer dizer, é uma coisa impossível, mas Jesus está usando um exagero justamente para enfatizar isso. Porque às vezes você invoca uma coisa tão pequena nos outros, mas você não consegue ver no seu próprio que há algo muito grande. Então o que Jesus está dizendo de que realmente existe algo na natureza humana, principalmente essa natureza humana caída, guiada pelo diabo, que nós não... A crítica não é bem-vinda. Elogios, mesmo que falsos, são.
Entretanto, a crítica tem o poder de mudar rumos. A crítica tem o poder de trazer progresso, de trazer mudanças, de trazer melhoras, improvement. O fenômeno das redes sociais, como eu disse, potencializou o efeito do cancelamento, porque isso sempre houve. Pessoas, quando não gostavam de alguma coisa, passava alguma coisa na televisão, alguém disse alguma coisa, antes das redes sociais, as pessoas tinham que pegar o telefone, conseguir o telefone da Rede Globo, sei lá, da televisão, e ligar. E nem todo mundo conseguia, nem todo mundo sabia qual era o telefone, mas mesmo assim havia já, em outros tempos, pessoas que escreviam cartas para redações de jornais, de revistas, não gostei daquela reportagem, não gostei da opinião, não gostei daquilo que aquela pessoa falou. E às vezes acontecia realmente de uma publicadora receber uma quantidade enorme de cartas e críticas. Só que carta, a pessoa tinha que escrever, levava tempo para a carta chegar, ela muitas vezes não tinha nem noção se a carta foi entregue. A carta você tinha que pagar, você tinha que pôr um selo, você tinha que sair de casa, você tinha que comprar um envelope, tinha que ir até o correio, era muito trabalhoso. Com as redes sociais ficou muito fácil, Você não gostou de uma coisa, imediatamente, no segundo seguinte, você pega o seu telefone, já coloca ali um post, coloca no Facebook, faz um vídeo no YouTube, e você, a possibilidade, o potencial de crítica se tornou imenso nos nossos tempos. E, de fato, a cultura do cancelamento, ela acontece exatamente isso, quando alguém fala algo contrário ao que as pessoas normalmente querem ouvir, então há uma enxurrada, uma inundação de posts, vídeos e e-mails são mandados para emissoras de televisão, programas de televisão, jornais, reportagens, etc. E a ideia é, eu quero criticar, mas não é apenas colocar a minha opinião. A ideia do cancelamento é fazer com que a pessoa, no mínimo, se retrate, no mínimo, ela venha em público, peça desculpas pelo que falou, volte atrás quanto àquilo que falou, mas o cancelamento vai além disso. Normalmente a intenção do cancelamento é literalmente a destruição da pessoa. Eles querem que, de preferência, a pessoa seja despedida, que não consiga mais emprego em nenhum outro lugar, ou pelo menos tenha muita dificuldade de conseguir emprego, de preferência tenha que mudar de cidade, e melhor ainda se essa pessoa puder ser presa, se ela puder receber uma multa, se ela puder receber uma grande ação negativa devido à sua opinião, devido àquilo que ela falou. É comum em crianças, e quando eu falo crianças, estou falando crianças bem pequenas, aí no máximo até 5, 6, 7 anos de idade, de que eles mostrem essa natureza humana caída, de que a gente não gosta de ouvir opiniões contrárias. Com crianças isso se manifesta da seguinte maneira: a criança coloca as mãos sobre os ouvidos e começa a fazer lá, 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 lá. Começa a fazer barulho, gritar, fala alto, não quero ouvir, não quero ouvir. Essa é a atitude de uma criança, mostrando essa natureza humana caída, que não aceita opiniões contrárias, que não aceita críticas. Mas o cancelamento hoje são adultos fazendo exatamente isso. A questão não é você disse algo que eu discordo, então eu vou pôr o meu ponto de vista e vou me colocar à disposição para nós debatermos sobre o assunto. Eu não concordo e então me ofereço
para discutir o assunto com você, porque eu quero provar que você está errado. Mas eu quero provar no campo das ideias, eu quero provar no campo do argumento. Porque quando você age desta maneira, você está respeitando uma das premissas, dos direitos mais básicos do ser humano, que é o direito de ter opinião, que é o direito de poder se expressar, que é o direito de poder falar o que você pensa. E isso é garantido nos países democráticos, isso é garantido normalmente pelas constituições, isso é garantido por lei, de que as pessoas, o regime na qual elas vivem é chamado democrático exatamente porque cada um é livre para falar o que pensa, para se expressar e colocar o seu ponto de vista. E quando então você vai para o debate, você está demonstrando que você discorda do assunto, você discorda da opinião, mas você respeita o oponente. Por isso você está ali para discutir com ele. Você está ali para debater. Isso significa, você quer dar o seu lado, mostrar o seu lado do assunto, mas ao mesmo tempo você sabe que ao falar o seu lado, o outro também tem o direito de rebater. Existe a réplica, existe a tréplica. Mas no cancelamento, o que as pessoas fazem é agir como aquela criança de 5 anos. Não, eu não quero ouvir. Não, mas talvez, se você me ouvir, a minha opinião possa te influenciar, possa de repente fazer você ver que o seu lado está errado. Não, mas eu não quero ouvir, eu não quero estar errado. Eu não quero que alguém me convença do contrário. Eu não quero que alguém diga que eu estou defendendo algo que não está certo. E então a ação da pessoa é procurar calar, é impedir o discurso em si. E de preferência prejudicar quem está fazendo o discurso. De preferência danificar a imagem desta pessoa, expor esta pessoa negativamente, de maneira que esta pessoa não tenha a autoridade reconhecida no seu ponto de vista ou na sua opinião. O problema do cancelamento é que ele normalmente ele é uma atitude irresponsável e covarde. Ele não vai lidar normalmente com fatos. Por isso, ele não está disposto a argumentar, ele não está disposto a discutir um assunto. Por isso ele quer calar, ele quer censurar, ele quer destruir o oponente. Porque na verdade é um ato covarde. Isto me ameaça, esta sua opinião põe em xeque, põe em dúvida o meu posicionamento, e eu não gosto disso, eu não gosto dessa sensação de estar sendo posto em xeque. E então, normalmente o cancelamento, ele usa muito de falsa acusação, coloca uma lupa e aumenta o problema, fazendo ele se tornar muito maior do que ele realmente é. Nos dias atuais, a maneira de se fazer cancelamento é colocando etiquetas nas pessoas, labels. Ponha labels. É a maneira mais rápida, mais eficaz. Você gasta menos saliva, menos conversa, menos palavras. Coloque um label, e o label já vem carregado de um monte de gente que odeia aquele label e imediatamente vai passar a ficar do seu lado e contra aquela pessoa. Então, títulos, acusações são lançadas sobre pessoas e que normalmente não tem nada a ver com a verdade.
Aquilo é feito de maneira absolutamente irresponsável. E a Bíblia tem um nome para isso, quando você tem essa atitude. E essa atitude, ela faz parte de um dos 10 mandamentos, onde Deus proibiu que a humanidade fizesse isso. Está lá em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É um dos fundamentos da moral, um dos fundamentos da teologia bíblica, deste verso tão pequeno: não diga falso testemunho, não diga inverdades, não faça acusações que não têm base no fato, na realidade, contra o teu próximo. E quando a Bíblia usa essa expressão, o teu próximo, ela está se referindo ao teu igual, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não interessa se é o teu próximo físico, que é seu vizinho, seu parente, o aluno que senta na mesma classe que você, trabalha no mesmo local, ou é o seu próximo lá do outro lado do mundo. Não importa. A Bíblia está dizendo, você não vai fazer isso, porque o teu Deus está dizendo que você não deve fazer isso. Você não deve sair por aí levantando falso testemunho, levantando falsas acusações. A Bíblia pega um versículo, porque 10 mandamentos? Porque esses 10 mandamentos, eles vão constituir o esqueleto da Bíblia inteira. Então é só 10 coisas que Deus não quer que a gente faça? Não, aquilo ali é a base que vai se expandir por toda a Bíblia. E vai se desenvolver em vários princípios, em várias ramificações das implicações do que significa este falso testemunho, por exemplo. E nós vemos isso, por exemplo, sendo demonstrado quão terrível, quão diabólico, quão danoso, o quanto o falso testemunho pode ser usado para o mal, pelo próprio diabo, no Novo Testamento, quando nós descobrimos que a razão da prisão de Jesus foi por conta de falso testemunho. Porque ninguém conseguiu prender Jesus por nenhum fato. Jesus desafiou por 3 anos os seus inimigos, dizendo: se eu tenho algum pecado, mostra aí, fala na cara, fala aqui, me olhando no olho, me aponte um pecado, me aponte uma lei que eu descumpri, me aponte um erro que eu fiz. E ninguém conseguia. Então a Bíblia é clara de que a única maneira de prender Jesus foi fazendo um julgamento fake, prendendo Jesus de noite, de madrugada, fazendo um julgamento ali todo às pressas, na calada da noite, tudo falso, e chamando testemunhas falsas. A Bíblia é clara nisso, o Evangelho é claro nisso. Foi chamado testemunhas falsas para fazerem acusações falsas sobre Jesus. E qual foi a acusação que foi usada contra Jesus? Esse homem está planejando um atentado contra o templo. Se fosse nos nossos dias hoje, a ideia seria é um atentado à democracia, é um atentado contra a soberania, este homem é um terrorista. Foi a acusação que fizeram contra Jesus. Eles disseram: esse homem, eu escutei ele dizendo que ele vai destruir esse templo,
Você já viu o Templo de Jerusalém, alguma maquete do Templo de Jerusalém no tempo de Jesus? Era uma coisa gigantíssima. O templo era feito de blocos de pedra que pesavam toneladas. Como que um homem sozinho, ou mesmo que um homem com seus 12 seguidores, poderia se tornar uma ameaça à estrutura do templo? Mas o cancelamento não se importa com fatos. O cancelamento, a intenção do cancelamento é usar falso testemunho, colocar a opinião popular contra aquela pessoa, e o que importa é que ela seja condenada e ponto. Não precisa ter lógica, o argumento não precisa ter fundamento, e Jesus foi condenado sob essa premissa. Quando, na verdade, quando você olha isso nos evangelhos, o crente que lê isso tem que dar risada. Porque quando Jesus disse que ele destruiria o templo, e na verdade ele nem disse que ele destruiria o templo, pelo contrário, ele disse para os outros, ele disse: destruam este templo, e eu o reconstruirei em 3 dias. E os evangelhos são claros que quando Jesus disse isso, ele estava falando do templo do seu corpo. Ele estava falando: me matem e eu ressuscitarei em 3 dias. Existe algo na lei que se chama a possibilidade do crime. Você não pode acusar uma pessoa por ela dizer, por exemplo, eu quero destruir a lua. Essa pessoa é perigosa, essa pessoa tem intenções malignas. Não, peraí. É possível destruir a lua? É possível um homem sozinho, sem milhares de bombas atômicas, armamentos pesadíssimos, destruir a... Não é possível. Então a gente nem considera. Então esse homem não é uma ameaça, pode ser doido, mas ameaça não é. Ou seja, não existe a possibilidade do crime, a justiça nem considera levar adiante o julgamento. É o que fizeram com Jesus. Só que a possibilidade do crime, ainda que constatada que era impossível, levaram adiante, porque Jesus estava sob cancelamento. Jesus estava sob o resultado do falso testemunho. Eu vou pedir para o Marcos preparar uma imagem para colocar aqui para nós, logo em seguida. Irmãos, eu sempre fui muito crítico de posicionamentos políticos que têm se tornado muito radical nessa última década, eu diria, e tem se tornado muito radical também entre cristãos. Eu aqui nessa igreja testemunhei pessoas vendo Obama como o Messias e Donald Trump como o Messias. Eu vi isso nas mídias sociais, eu vi isso no meio de muitos cristãos, entre pastores. E ainda que eu tenho meu posicionamento, principalmente guiado pelos meus valores bíblicos, valores cristãos, muito mais do que valores políticos, o cristão tem que ter equilíbrio em tudo aquilo que ele faz. Ele é um representante do reino de Deus acima de tudo. Ele não está aqui na terra para ser fã e fazer tietagem para político. Nós estamos aqui nessa terra para exaltar o nome de Jesus. Nós estamos aqui na terra para sermos representantes dele. Muitas vezes precisamos sim ter posicionamentos firmes, sérios, sobre questões até mesmo políticas, de decisões, porque eu já preguei sobre isso, porque muitas vezes não. O problema das opiniões políticas
é que se nós não lidarmos com elas corretamente, elas vão se tornar leis. E quando elas se tornam leis, aí quer você goste ou não, você vai acabar tendo que obedecê-las ou sofrer as consequências dessa lei. O que eu quero dizer com cancelamento? Vou dar um exemplo aqui de falso testemunho. Recentemente, num evento com o presidente Donald Trump, não me lembro se foi na inauguração deles, se foi assim que ele foi eleito, uma imagem viralizou no mundo inteiro, quando Elon Musk foi chamado no tablado, e então uma foto foi tirada, e foi espalhado para o mundo inteiro, que Elon Musk estava fazendo a saudação nazista, ao estender o seu braço, a sua mão, e então ele disse: aquele é o símbolo da supremacia branca, é o símbolo nazista, Elon Musk é um nazista. Agora, o que nós precisamos entender? Nos dias de hoje, qualquer evento, seja um show, seja uma apresentação, um discurso público, você está literalmente diante de milhares, se não milhões de câmeras, por todos os ângulos, Qualquer movimento que você fizer vai ser captado quadro a quadro do movimento que você fez, e basta você pegar o quadro exato de um filme, de um movimento, frisa aquele quadro, lança ele, e você tem ali o simbolismo que você quiser, o simbolismo que você bem entender. Mas nós temos que tomar cuidado, porque se nós formos levar em consideração o mandamento que nós lemos nas Escrituras, onde Deus está dizendo: você cristão, você povo de Deus, não vai fazer falso testemunho contra qualquer pessoa. Então não importa se é um bilionário, não importa se é alguém que você nunca vai ver na vida, o cristão não tem o direito de sair falando coisas, repassando ideias, se ele não tiver base suficiente para aquilo que ele está afirmando. Caso contrário, ele está passando um falso testemunho. Quem vê a imagem, o filme do momento em que Elon Musk faz a saudação ao público, percebe que, na verdade, ele lança uma saudação. Ele vem e faz assim, ó. Ele está vendo o povo e diz: olha, para vocês, e faz assim. Só que a imagem que foi congelada foi a imagem exata no momento em que ele estava com o corpo reto, com a cabeça erguida, com a mão estendida. Se você pegasse alguns quadros depois, a cabeça dele desce para cá e ele faz assim, ó. O que não seria jamais uma saudação nazista. Quando nós falamos sobre isso, eu estou usando apenas esse exemplo. Eu não tenho nada a ver com Elon Musk, não estou defendendo o Trump, não estou indo contra o Trump. O que eu estou dizendo é: o cristão não tem o direito de fazer isso. Se o mundo quiser fazer isso, que o mundo faça. O cristão não pode agir como o mundo. O cristão não pode sair repetindo a mesma coisa que o mundo faz. Até mesmo porque, se acontecesse a mesma coisa que aconteceu com Elon Musk na nossa igreja, nós estávamos fritos. Porque todo domingo você faz a saudação nazista. No final do culto. Todo domingo. Quando nós chamamos as crianças aqui na frente, e eu falo, o quê? Estenda as mãos à frente. Imagine alguém tirando uma foto deste momento aqui na igreja. Congelando esse instante. Pastor incita a congregação e ensina crianças a se tornarem nazistas. E se o pastor tiver de cabeça baixa e olho fechado ainda, pastor se emociona ao fazer o símbolo nazista. Essa imagem aí que você está vendo, o que você acha que é isso?
Foi tirado aonde isso? Nuremberg? Foi tirado aonde isso? Na Alemanha? Não, isso é foto de um prédio na Índia. Qual é o símbolo que você está vendo ali? A suástica de Hitler. Só que na Índia, este símbolo existe há milhares de anos. Milhares de anos. O Hitler gostou desse símbolo, adotou esse símbolo como símbolo do nazismo, mas o símbolo em si é muito mais antigo que o nazismo, muito antes. Na verdade, é um símbolo religioso. Este é um símbolo do hinduísmo. Ele é um símbolo que representa o sol. Ele é um símbolo que representa a felicidade, a alegria, a prosperidade e a paz. O que eu estou dizendo com isso? Agora que o crente pode sair aí usando a suástica, então o pastor disse que a suástica não tem problema. É claro que tem. Os hindus estão tendo problemas sérios desde Hitler para explicar isso. Toda vez tem que ficar explicando. Não, isso aqui é um símbolo religioso nosso que já existe muito antes. Eles têm que ficar explicando. É claro que hoje, para evitar problema, evitar dor de cabeça, é possível que muito hindu não está mais usando esse símbolo. O que eu estou querendo dizer é que nem tudo é o que parece, nem tudo é o que as pessoas dizem. E o cristão não pode entrar nesse mesmo impulso e com a leva das pessoas. Este símbolo também era usado pelos escoteiros da Inglaterra, até antes de Hitler. Este símbolo também era usado pelos índios navarros, aqui nos Estados Unidos. Era um símbolo religioso deles. Ou seja, se você hoje ver uma pessoa com um símbolo desse, ou um templo como esse, você não pode sair constatando imediatamente que ali estão pessoas nazistas, que odeiam judeus e que querem a supremacia branca. Nós não podemos agir desta maneira. Este é o problema quando você se baseia nas aparências. Este é o problema em leis e situações que hoje são comuns na nossa sociedade, em que são baseadas na aparência. Este é o problema, por exemplo, vou citar um exemplo, do vitimismo e das cotas raciais que existem hoje em muitos países. O que são cotas raciais? Se a pessoa é negra, então ela é vítima. Não importa, eu não preciso conhecer, não sei a história dela, não sei da vida dela, pela cor da pele, eu automaticamente digo, ela é vítima. E porque ela é vítima, ela tem direito a cotas em faculdades, ela tem direito a cotas em empresas, local de emprego reservado para ela, simplesmente por causa da cor da pele. Mas existe um grande problema com isso. Porque deixe falar de 3 tipos de pessoas, 3 tipos específicos de pessoas negras que existiram no passado. Existia uma figura que no Brasil era chamado de Capitão do Mato. Você sabe o que é isso? Capitão do Mato era um negro que caçava os escravos fugitivos para o seu patrão. Ele era negro, mas ele ia atrás dos escravos que fugiam. Era ele quem açoitava, era ele que às vezes matava, era ele que fazia o que o seu patrão mandar. Mas ele era negro. Os negros que foram vendidos como escravos para o mundo inteiro, principalmente para as Américas, para a Europa, antes deles serem vendidos nos mercados escravagistas na América, no Brasil,
eles tinham sido vendidos na África. Eles foram, você imagina o que? Que o homem branco ia lá, descia com o seu navio e saía caçando e buscando as pessoas nas ruas? Não era assim que funcionava. Os navios negreiros vinham, desciam nos seus portos, o capitão ia conversar com líderes de tribos africanas, e africanos negros vendiam seus inimigos, vendiam outros negros para os brancos, mas eles igualmente eram negros. E existe um fator que é ignorado pela maioria das pessoas quando trata-se desse assunto. É de que pelo menos 5% dos donos de escravos nos Estados Unidos, eu não sei o dado do Brasil, mas pelo menos 5% dos donos de escravos nos Estados Unidos eram negros. Eram negros que tinham escravos negros. Mas eram negros ricos, eram negros emancipados. Aonde que eu quero chegar com isso? Eu não estou dizendo que não existem vítimas reais de racismo. Eu não estou dizendo que não existem pessoas negras que não precisam, sim, de ressarcimento, que têm trauma porque experimentaram, se não na sua vida, às vezes tem um tio, um avô, um bisavô, que de fato experimentaram muitas injustiças praticadas contra eles. O que eu estou dizendo é, como você sabe, como você pode garantir que a cor da sua pele não é porque você é descendente de um capitão do mato? Como você sabe que você não é descendente de um dos vendedores de escravos africanos? Como que você sabe que você não é, na verdade, descendente de um dos donos de escravos que era negro? Ou seja, usar apenas a pele, apenas a aparência, aquilo que se vê como argumento para imediatamente classificar uma pessoa como vítima. E o branco, portanto, imediatamente é diabólico, é maligno, porque é isso que está sendo feito hoje. Não importa a tua história, não importa quem você é. Tem pele branca, é mal. É isso que está sendo feito nos dias de hoje, numa teoria chamada racismo sistêmico. E é claro que para mim, como branco, falando um tema como esse, é suspeito, mas na verdade eu não estou mal acompanhado, eu estou acompanhado de Thomas Sowell. Thomas Sowell é uma das mentes mais brilhantes do mundo, um filósofo, um sociólogo, um homem de conhecimento impressionante e negro. Vou para alguém talvez mais conhecido de vocês, Morgan Freeman, Denzel Washington, pastor Tony Evans, todos negros, e todos eles têm o posicionamento que eu estou colocando aqui. Existe hoje um verdadeiro radicalismo, de todos os lados, e esse radicalismo eu chamo de verdadeira idolatria, em termos políticos, dos dois lados, da esquerda e da direita. Existem pessoas que se tornaram idólatras dos seus políticos preferidos. Não conseguem enxergar erro neles. Qualquer ação que é criticada é imediatamente defendida, sem refletir, sem ouvir a crítica. Não, é meu político preferido, eu tenho que defender, não importa o que foi feito. Mas isso é idolatria, irmãos. Isso é idolatria. E há um problema muito grande quando isso é trazido para a vida cristã, porque isso faz com que o cristão sempre esteja ligado no modo de discussão para vencer o argumento. E este é o problema. Muitas vezes, quando você ganha o argumento, você perde a pessoa. E o cristão, a prioridade principal dele é ganhar a alma, ganhar a vida.
não ganhar o debate, não ganhar a discussão. Hoje existem famílias se dividindo. Jesus disse: por causa de mim haverá pai contra filho, haverá sogra contra nora, por causa de mim haverá divisões de familiares. Mas Jesus disse: por causa de mim, por causa de uma coisa justa, por causa de uma coisa certa, por causa daquele que é perfeito, por causa daquele que você sabe que não erra, por causa daquele cuja perfeição moral, existencial é absoluta. Por ele vale a pena comprar uma briga. Sim, eu amo Jesus, eu defendo Jesus, e eu acho que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Aí, se eu ganhar inimigos por causa desse posicionamento, well, I'm sorry, não foi minha intenção. Eu queria falar de Jesus para você, porque eu amo você e quero que você também tenha esse Jesus que eu tenho. Nunca foi a ideia de provar que a sua religião é ruim, que você é mau. Não, pelo contrário. Foi para tentar te resgatar, foi por te amar e por querer compartilhar com você a bênção que eu mesmo recebi. Alguém já definiu o Evangelho como sendo: o Evangelho é um pedinte, um mendigo, dizendo a outro mendigo que ele encontrou o pão para comer. Isso é o Evangelho. Não tem espaço para orgulho, soberba, holier than thou. Não existe essa ideia de mais santo que você, melhor que você, porque eu fui salvo estando na miséria, na desgraça, do jeito que qualquer outro pecador. Paulo, por exemplo, dizia: o meu testemunho, a mensagem do meu evangelho é esse, que Jesus Cristo veio para morrer pelos pecadores, dos quais eu sou o pior deles. Ele não tentou se colocar como o melhor, o mais santo, o mais importante, o mais sábio, o melhor teólogo. Não, ele diz: eu sou o pior dos pecadores. Então, quando eu te evangelizo, não tem espaço para orgulho. Quando eu venho pregar sobre a minha religião, sobre a minha fé, não tem espaço para eu me achar maior do que você. O que eu estou dizendo é: eu já estive aí. Eu já estive nessa condição que você está. E eu fui salvo, eu fui resgatado, eu fui transformado, eu fui perdoado. Então, quando eu prego o Evangelho para você, é com essa intenção. Agora, como Jesus já predisse que muitos rejeitariam a luz, então muitos vão rejeitar a pregação do Evangelho e vão se declarar seus inimigos. Então, daí nesse caso, realmente não tem outro caminho. Se você me declara como seu inimigo, o que eu posso fazer? Agora, você ganhar inimizade por causa de política, você ganhar inimizade porque quando uma pessoa discorda com você, você faz questão de discutir e não para enquanto você não demonstrar, acabar com a pessoa e mostrar que a pessoa está totalmente errada. Esse não é o papel do cristão. O papel do cristão é: ok, fale, você tem o direito de falar a sua opinião. Quando você vê que o outro começa a rebater demais e bater demais, espera ali, não, o mais importante é a vida do meu irmão. O mais importante é eu manter o meu canal de comunicação. O mais importante é eu manter uma abertura para que o Evangelho não seja impedido na vida dessa pessoa. Para que no momento certo, no tempo devido, eu continue tendo caminhos de acesso a estas pessoas e poder falar do amor de Cristo. Para que quando essa pessoa tiver um problema, mesmo ele sabendo que eu tenho uma opinião política diferente dele, mas quando ele tiver um problema, ele pode pegar o telefone e dizer: olha, estou passando um problema, você pode orar por mim? Eu preciso desabafar com alguém, posso conversar com você? Mesmo sabendo que são pessoas que pensam diferente. O que a Bíblia nos fala? Ela diz que nós não recebemos um espírito de covardia, mas nem tampouco a Bíblia diz que nós recebemos um espírito para sair aí humilhando e esmagando todo mundo que discorda de nós. Não. Paulo escreveu em 2 Timóteo 1,7, nós não temos um espírito de covardia, mas sim um espírito de
amor e moderação. Se usarmos amor e moderação nas nossas opiniões, em qualquer área, nós vamos sempre salvar nossos relacionamentos. Porque, em primeiro lugar, está o amor. Primeiro, o amor por Jesus. O amor por Jesus. Porque eu amo Jesus, eu sei que Jesus ama demais essa pessoa. Por mais que a opinião dela me ofenda, por mais que a opinião dela me agrida, mas eu vou contar até 10, eu vou pedir aqui a direção do Espírito, eu vou me acalmar, eu vou tratar essa pessoa bem. E moderação. O cristão, ele não é chamado para o radicalismo, ele não é chamado para ficar saindo, distribuindo opiniões e fazendo defesas a todo custo de pessoas públicas. Paulo escreveu ainda em Colossenses 4:6, Colossenses 4:6, e disse: que a tua palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que você saiba responder como convém, preste atenção, a cada pessoa. Que a sua palavra seja agradável, temperada com sal. Ou seja, a Bíblia está ensinando o cristão a sempre cuidar com seus posicionamentos, com suas palavras, como ele fala, porque isso, desta maneira, ele revela a sua fé e o seu testemunho. Também em Efésios, capítulo 4, 29, Efésios 4, 29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para promover a edificação e que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, Deus está dizendo, não saia da tua boca palavra que vai deixar aquela pessoa destruída, arrasada, não, pelo contrário, que ela saia edificada, que da sua boca saiam palavras que edifiquem. Quando eu mencionei aqui de nós tomarmos muito cuidado com imagem, com aquilo que vemos, porque nem sempre o que vemos é a realidade, e eu mencionei ali o Elon Musk fazendo um movimento, eu mencionei vocês fazendo o sinal nazista aqui todo domingo, né? Mostrei a suástica, que nem sempre é o que parece. Eu me lembrei de um pastor muito querido, um amigo meu, pastor Edilson Pina. Pensa numa pessoa querida, pensa num homem de Deus, mas também pensa num homem estabanado. E pastor Edilson Pina, maior que eu, assim, um cara grandão, e um dia ele estava no culto lá, louvando a Deus, estava assim, louvando ao Senhor, e de repente ele sentiu uma coceira nos dedos, e começou a coçar os dedos ali no púlpito, e de olho fechado ele estava assim, ó. Imagine se você tira uma foto daquele instante, e congela aquele instante. Depois do culto, os jovens caíram no pelo dele, mas brincaram com ele à torta direita. Ele disse, não, eu não fiz isso. Fez, pastor. Você fez o sinal do chifrudo, você fez o sinal de Satanás lá no púlpito, pastor. E é claro que ninguém, jamais naquele momento, pensou que o pastor Pina tinha realmente feito ali uma saudação dos roqueiros, né? Não, aquilo, a aparência ali era apenas um detalhe. Por isso, o cuidado que a gente tem que ter com as palavras, com a precipitação em julgar.
A Bíblia fala muito sobre cuidar para não escandalizar o fraco. Às vezes aquela pessoa que tem aquela opinião diferente de você, mesmo que você saiba que a opinião dela é uma idiotice, mas a razão pela qual ela adota uma opinião tão estúpida, sei lá, vamos falar, tipo, você é daqueles que acreditam que a Terra é reta, é plana, ok? Para mim é uma estupidez completa, mas tudo bem, tem gente que acredita nisso, tem gente que defende isso, tem crente que defende isso, tudo bem. Irmãos, a Bíblia fala que às vezes essas pessoas são justamente pessoas fracas. São pessoas que às vezes se escandalizam com tudo, desconfiam sempre de tudo. E o apóstolo Paulo escreveu abundantemente sobre isso em suas cartas, falando sobre o cuidado que o cristão tem que ter de não escandalizar o fraco. E como é que ele não vai escandalizar o fraco? É amando. Não é tentando ganhar discussão, é mostrando o seu amor, mostrando que o amor de Jesus, o valor dessa vida é mais importante, inclusive, do que as suas opiniões. Em Atos 2:47, a Bíblia nos fala ali sobre um retrato de como eram os cristãos primitivos, os primeiros cristãos da história, em Atos 2:47. A Bíblia diz que eles louvavam a Deus e caíam na graça do povo. Louvavam a Deus e caíam na graça do povo. Ou seja, em outras palavras, louvavam a Deus e as pessoas gostavam deles. As pessoas gostavam porque viam que eram pessoas sempre bem-humoradas, eram pessoas educadas, eram pessoas que sabiam tratar os outros, eram pessoas que refletiam o amor de Cristo. Aliás, o termo cristão não surgiu de cristãos. Os cristãos chamavam o cristianismo de o caminho, e quem era seguidor de Jesus eram chamados de os do caminho. Não era um título muito bom, não era um título, dizer assim que vendia bem, mas era o que os cristãos conseguiram inventar. Eu sou um do caminho. Em vez de dizer eu sou um cristão, ninguém teve a ideia de bolar essa palavra. Quem criou a palavra, a Bíblia diz, foram os cidadãos de Antioquia, e não os cidadãos crentes. Eles começaram a chamar os cristãos de cristãos, e a palavra cristão, nesse sentido, ela significa literalmente um pequeno Cristo, um cristinho. Porque aquelas pessoas procuravam imitar a Jesus, elas procuravam viver como Jesus vivia, amar como Jesus amava, falar o que Jesus falava. E as pessoas então começaram a usar este termo, mas as pessoas do mundo começaram a chamá-los de pequenos cristos. Nesta história de cancelamento existe muita hipocrisia, existem vítimas reais, volto a dizer, existem vítimas reais, e o cristão também, outra vez, o cristão também não pode cometer o erro de porque o outro lado está usando o vitimismo como propaganda política, que daí por outro lado eu não vou reconhecer a vítima verdadeira, e é isso que acontece na prática. Aqueles que fazem questão de usar o vitimismo como propaganda política, o fazem e, na verdade, às vezes nem se importam realmente com a vítima. A gente sabe que eles estão usando aquilo para seu próprio bem, para levar adiante suas bandeiras ideológicas e políticas. Mas, por outro lado,
como eu sou cristão e eu sei que eles estão usando isso, mas eu não posso ao mesmo tempo agora olhar para uma vítima verdadeira e dizer, não, isso aí não é vítima coisa nenhuma. Não, peraí. Você tem que separar as coisas. Você tem que separar quem está usando de vitimismo como propaganda da vítima verdadeira. Nós temos que tomar esse cuidado. Tempos atrás, esse país pegou fogo por causa de um homem que com certeza você conhece, você já ouviu falar o seu nome, George Floyd. Quantos aqui já ouviram falar de George Floyd?